Simbora, galera concurseira, vamos para mais uma questãozinha aqui, 9784. Todos os dias estamos postando vídeos aqui, 9784, 8666, 8112. Já se inscrevem no canal, manda para seus amigos e vamos analisar essa questãozinha aqui de processo administrativo federal. A respeito do processo administrativo, no âmbito da administração pública federal, regulamentado pela Lei 9784 e suas alterações, é correto afirmar que, letra A, o requerimento inicial do interessado, salvo nos casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito. Pessoal, essa questão aqui a gente já encontrou nosso gabarito. De cara. A regra geral do requerimento inicial, da petição inicial, do início do processo administrativo, é que ele seja formulado por escrito. O interessado vai lá no órgão e protocola esse requerimento inicial na forma escrita. Entretanto, pode haver casos em que seja admitida a forma oral. Então a lei vai prever, salvo casos em que seja admitida a solicitação oral daquele requerimento. Já fiz um esqueminha aqui para a gente ver. Sobre o início do processo, a gente pode analisar de duas óticas, quanto à forma e quanto à iniciativa. Em outra alternativa, a gente vai falar sobre a iniciativa. Vamos ver aqui a forma. Como eu disse, a regra é que a formulação seja por escrito, mas podem haver casos em que seja admitida a modalidade oral. Aí vai poder o interessado iniciar o processo de maneira oral. Vamos aqui para a letra B. É direito do administrado ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado, bem como ter visto dos autos, mas não obter cópia de documentos neles contidos. Pessoal, quem tem a condição de interessado no processo, ele tem vários direitos em relação a esse processo. Um deles, ciência da tramitação. Outro direito, ter vista dos autos. E outro direito ainda, ter cópias. Além do mais, vai poder conhecer das decisões a respeito desse processo. O erro da questão é dizer que ele não teria direito a cópias. Mas tem sim. Pode ter vista dos autos do processo e ter cópias de todos esses documentos contidos no processo. Beleza? Letra C. O processo administrativo pode iniciar-se somente de ofício. O erro, pessoal, está aqui no somente. Por quê? Vamos ver aqui no nosso esquema, como eu disse. Quanto ao início do processo, a gente pode analisar aqui forma e iniciativa, são os requisitos que foram trazidos aqui nessa questão. E quanto à iniciativa, vigora o princípio da oficialidade. Anote aí o princípio da oficialidade, que pode o processo iniciar de ofício, ou seja, a critério das próprias autoridades administrativas que podem iniciar o processo. Mas também pode se dar a pedido do interessado, ou seja, dessas duas maneiras é possível que o processo inicie, Vigora aqui o princípio da oficialidade, anote aí, oficialidade. Vamos aqui para a letra D. É permitida à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Pessoal, aqui depois da vírgula está tudo certo. O erro é dizer que é permitida recusa imotivada, porque ela é vedada. Vamos ver aqui como é que se apresenta aqui na lei? O artigo 6º vai falar sobre o requerimento inicial, o início do processo. E como a gente viu nas outras questões, salvo os casos em que for admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito, A gente viu na questão. Nos incisos da lei, a gente vai ver os dados que essa solicitação inicial deve ter. Deve indicar o órgão, a identidade do interessado, o domicílio, qual é o conteúdo do pedido, a formulação do pedido, vai ter data e assinatura, tudo isso são elementos que constituem esse pedido escrito, Em regra vai ser escrito. Lá no parágrafo único ele diz, caso esteja faltando algum desses elementos quando o requerente vá tentar iniciar o processo, a administração não pode de jeito nenhum fazer uma recusa imotivada desses documentos. Deve motivar o interessado, Deve motivar o administrado sobre quais documentos que estão faltando, por que aquele pleito não pode ser iniciado, porque falta alguma coisa ou outra. Então, é vedada aqui a recusa, imotivada. E o servidor deve orientar o interessado para ele suprir as falhas. Senhor, está faltando tais documentos. O senhor não indicou, por exemplo, qual o seu domicílio. Então, sempre que houver uma recusa nessa petição inicial, entre aspas, vai ter que haver a motivação. Por quê, pessoal? Motivação é um princípio expresso aqui da nossa lei. Olha aqui, é um princípio expresso no artigo 2, que vai dizer que, dentre outras coisas, a administração pública vai ter sempre
que obedecer à motivação dos atos. Então nunca vai ter uma recusa imotivada, né? A lei veda expressamente. Letra E. Para assuntos que importem pretensões equivalentes, os órgãos e entidades administrativas não deverão elaborar modelos ou formulários padronizados. Pessoal, por exemplo, os pleitos que constituem pedidos frequentes no órgão público, por exemplo, a lei fala que deve se ter modelos padronizados, formulários padronizados, para que os interessados tenham esse direito de iniciar o processo requerendo aquele direito, tem esse direito de forma facilitada, né? Então, os órgãos devem ter formulários padronizados. O erro da questão é dizer que não devem ter. Deve ter sim, para dar mais celeridade a esses requerimentos iniciais, né? Revisando rapidamente aqui, o erro da E seria o não. Pessoal, então só há um gabarito possível para a questão, que é a letra A. Recapitulando aqui, o processo em regra vai ser escrito, salvo os casos que seja admitida a solicitação oral, beleza? Tinha pulado esse slide, não mostrei o slide que eu tinha colocado aqui sobre o princípio da oficialidade. Quando em alguns casos eu posso iniciar de ofício ou a pedido, eu tenho aí o que se chama de princípio da oficialidade, mostrando agora o slide que eu tinha pulado sem querer. Mas enfim, pessoal, mais um vídeo aí, se inscreva no canal, ajuda bastante a sua inscrição, clica aí, mande para os seus amigos, divulgue aí, estamos fazendo vídeo todos os dias aqui das leis de direito administrativo. Muito obrigado pela visualização e bons estudos.